o cartão vermelho para o Zubeldia. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do São Paulo. Se liga na tela. Nós, el staff, jogadores, dirigentes, todas las áreas, creo que estamos atravesados por una ética profesional. Cuando yo estudiaba jornalista, estudié 3 años de jornalista deportivo, la materia que más me llamó la atención, dentro de las 40 y pico materias que tenía para aprobar, era ética profesional. Entonces, ¿en qué consistía esa materia? Consistía en ciertas normas, ciertos valores, ciertos principios para poder emplear bien tu tarea, ¿no? Entonces, que hoy hayamos ganado, a pesar de la atmósfera, a pesar de la presión que pueden tener los jugadores, que podemos tenernos, la ansiedad que puede tener el torcedor, que es entendible, porque el fútbol es pasión. Eu desconheço, né, faculdade de jornalismo esportivo. Não tem. Conheço faculdade de jornalismo. Não sei, talvez se lá na Argentina possa ter. Né? Mas eu desconheço. É uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Aqui na Casper Libero tem, isso é uma pós-graduação. O Zubeldia concluiu, então, ele disse que 3 anos de jornalismo. E que tinha 45 matérias. 45 matérias. Aqui não tem tudo isso. Talvez, entre as 45 matérias, faltaram algumas importantes para o Zubeldia, porque ele fala de ética, e com todo o respeito que merece o Zubeldia, né, eu acho que faltou ética e respeito dele, já que ele que tocou no assunto, não fomos nós, né, na última entrevista coletiva, onde o profissional, o jornalista, vai lá e faz uma pergunta para ele, e aí acontece uma confusão. Foi que jogo? Foi Botafogo. São Paulo e Botafogo, foi feita a pergunta. Uma pergunta pertinente. A pergunta sobre uma discussão. Ué. Né? A gente tem, Chile, coloca pra gente ver o que aconteceu. Já que ele tá falando de ética, vamos ver se... Né? E ele também já tá no 3º ano de jornalismo, tal, precisa voltar lá. E aí a gente começa a discutir jornalismo num nível um pouquinho mais igual. Vamos ver na tela. ¿Quieren a São Paulo? Respétenlo con buenas preguntas. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Porque si no, tengo que pensar que son de Palmeiras, que trabajan para alguien. ¿Está? Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Y si vos sos un buen periodista, que hallo que podés ser un buen periodista, que siempre te he valorado, no podés hacer esa pregunta. Porque lo que aconteció es un tema de juego, un tema de que están calientes después de 2 anos. No podés poner esa como primeira pergunta. Tá. Então tá aí, o Chile, nosso diretor aqui foi procurar, Universidade de Palermo na Argentina, foi o que eu disse, lá tem a faculdade de jornalismo esportivo. Então precisa complementar a faculdade, porque o que o Zubeldia fez é falta de ética total. Isso aí que a gente mostrou é depois da entrevista. A entrevista, a pergunta, qual foi a pergunta do Gabriel Sá, que é o jornalista menino, ainda novo, do Arquibancada Tricolor. Ele fez uma pergunta, quando acabou o jogo contra o Botafogo, teve aquela confusão, o Alan Franco cobrando o Luciano, depois o André Silva, e a discussão, o que eu acho perfeitamente normal. Mas pergunta normal. Aconteceu isso, ele questionou o treinador, e o treinador foi extremamente grosseiro, respondeu a pergunta, acabou respondendo a pergunta, essa é do jogo, mas foi extremamente grosseiro. Eu só quero lembrar, o Zubeldia deu uma entrevista no ano passado para o portal GE. Ele foi perguntado se ele pudesse ter algum poder no futebol, alguma pergunta assim, mais ou menos isso, ele falou assim: se eu tivesse um poder, eu gostaria de regulamentar a rede social. Para a rede social só ter coisa boa, para só elogio, só... Então ele não está acostumado com crítica, ele não gosta de crítica, ele não quer ser criticado e não ser cobrado. A principal crítica que eu faço ao Zubeldia é que, para mim, ele não é treinador de time grande. A história dele mostra isso. São 17 anos de carreira e não dirigiu nenhum time grande. Então ele substitui para segurar o jogo, ele tem medo, ele retranca o time. Esse é um problema que ele tem. O Zubeldia, hoje, ele foi apresentado exatamente 1 ano atrás. Ele já tem 71 jogos comandando o São Paulo. E eu queria que vocês me falassem 5 bons. 5. Não é o segundo tempo contra o Corinthians, o primeiro contra o Allianz Lima. 5 jogos bons. Isso é uma outra coisa. Em relação à entrevista, ele só quer ser paparicado. Ele não quer ser cobrado, ele não quer ser questionado. Ele foi extremamente deselegante com o menino. Depois da entrevista, ele foi para cima, que foi o trecho que a gente mostrou. Não precisava disso, mas para mim, o que ficou claro para mim é que nessa entrevista ele tira totalmente o foco da incompetência dele naquele jogo. Quando ele coloca o Luciano, ele destruiu o time. O São Paulo sofreu um empate.
No dia seguinte, nas redes sociais, todo mundo ficou falando dessa entrevista e ninguém ficou falando da substituição dele, que ele afundou o time. Pra mim, isso foi estratégia. Até porque a gente resgata essa entrevista, essa confusão pós-entrevista coletiva do Zubeldia com o jornalista Sá, né, lá do Portal do São Paulo, de um dos portais aí de torcedores do São Paulo, porque ele fala de ética. Não somos nós, a gente quer discutir o futuro do Zubeldia. E em cima disso eu pergunto ao Rogério Barolo, perguntei para ele na chegada aqui, eu falei, e aí Barolo, ele ganha um fôlego? Como é que fica, na sua avaliação daquilo que você conhece de São Paulo, a situação do Zubeldia? Dá um fôlego, esquece essa história de Dorival chegar, de um outro treinador, ou não, porque tem já pela Libertadores no próximo meio de semana, e daquilo que você tem de informação, caso o trabalho do Zubeldia não se prolongue, que se comenta dentro do São Paulo? O São Paulo, o Zubeldia, a vitória de hoje foi importante para dar esse respiro, só que foi uma vitória... E se o Rafael toma aquele gol lá? Empata de novo? Porque não ficou longe do São Paulo sofrer empate, né? Não foi assim uma partida exuberante do segundo tempo, o São Paulo fez 3-0 e acabou, não tem mais dúvida. Caiu. O segundo tempo foi muito mais do Santos que do São Paulo. Exatamente. Então a vitória hoje dá um respiro para ele. Não que não precisamos mais nos preocupar, agora o Zubeldia é o homem certo. Eu acho que não. Ele vai continuar pressionado. Eu acho que essa história de... O São Paulo tem um elenco curto, né? Que ele vive falando. Tá, ele não foi consultado pelo presidente, que iam se desfazer de 16 jogadores? Porque num clube minimamente sério, o treinador seria consultado. Olha, nós vamos ter que se livrar de 16 jogadores para diminuir a folha salarial. Ele não foi consultado? Ah, mas o São Paulo não tem banco. Se livrou de um monte de jogador, não tem banco. Tá, o Lucas Ferreira é pior que o Eric? O Negruti é pior que o Santilongo? O Eric, o Cedric são piores do que o Raí Ramos, que saiu? Não. Então essa desculpa toda, para mim é a desculpa que o elenco é curto, que tem desfalques. No ano passado, o São Paulo não tinha tanto desfalque assim, não conseguiu ganhar os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, nas mãos do Zubeldia. Se por um acaso os resultados não vierem, se os resultados vierem, obviamente futebol é resultado, o Zubeldia segue o trabalho dele. Se os resultados não vierem já de imediato, o primeiro nome é Dorival Júnior, sim ou não? O que você tem de informação? Pela informação que eu tenho lá de dentro, o primeiro nome que o São Paulo vai atrás se chama Fernando Diniz. Fernando Diniz? Por meu completo e total desespero. Você é amigo dele, por que você está falando isso? Aqui no Mesa Redonda, você foi tão delicado com ele quando ele teve aqui. Eu não tenho nada contra a figura dele, eu só acho ele um treinador horroroso. Mas o que eu sei é que a diretoria do São Paulo tem muita amizade com ele e com o empresário dele. E o nome que o São Paulo... Isso me passaram lá de dentro, alguma pessoa lá de dentro me passou. Que o São Paulo estaria já conversou um tempo atrás. Sim. Tá? Teria até acertado o salário com ele, que o Zubeldia consegue respirar, ele fica pressionado. Tipo o Ramon Dias, né? Foi levando. Você me perguntou, eu acho o seguinte, 3 resultados ruins ele cai. Ele não está seguro. Os resultados vindo, ganha do Libertad fora, ganha mais um clássico, chega ali, 5º no Brasileiro, ele vai se estabilizando. Mas 3 resultados ruins, ele volta toda a pressão. Miller, Fernando Diniz ou Dorival, no caso do trabalho não seguir, e vai seguir, por enquanto segue normalmente. E se você também tem, obviamente, o Miller muito bem relacionado dentro do São Paulo, tem alguma informação de bastidor, o que você acha que pode acontecer e que você falasse a respeito de nomes que estão sendo comentados? Sem dúvida nenhuma que o treinador do São Paulo, ele está na corda bamba, né? Já há muito tempo. Hoje, o Barolo disse, a vitória deu um alento para ele, né? Como diz o espanhol. Eu também não Diniz, para mim, não é um nome para o São Paulo. Para mim seria o Dorival Júnior. Só que o São Paulo está olhando para a conveniência e também para o cofre, que está vazio. Né? As duas coisas, conveniência, porque tem um empresário, aquela coisa toda, tá? O São Paulo é muito empresário por aí. E o cofre que é vazio. O Dorival é um treinador de 2, 3 milhões por mês. Né? O Diniz é mais barato. Quer dizer, então acho que o São Paulo está vendo essas duas vertentes, né? E a conveniência para poder contratar um treinador. E sobre o Dorival, Garrafa, só complementar, eu tenho um amigo que é muito próximo do Dorival. Um amigo lá de Jundiaí é muito próximo do Dorival. E eu não aguentei, liguei para ele ontem. Falei, pelo amor de Deus, me fala aí. Se o dia cai. Ele falou assim, eu falei com ele, com o Dorival, ele me disse o seguinte, que ele está impressionado com tanto de especulação que saiu. É isso. Que não tem nada, mas ele está impressionado com tanta coisa que estão falando dele. E isso, de salário, de pedido, de isso negócio, vale de conversa. Para o São Paulo, como vale para o Corinthians também. E o Silvestre vai vir atualizar